Todos sabem que uma das nações mais fantásticas e também muito misteriosas, sem sombra de dúvidas, é a egípcia. Por uma série de fatores, entre elas suas arquitetura, que podemos citar as construções das grandes pirâmides, estátuas, obeliscos, esfinge no caso, né? E também a agricultura, os aquedutos, a forma como o plantio é efetuado, a cultura, que era uma cultura fantástica para o povo da época, e também o que é mais legal de tudo isso é a forma como eles enxergavam a vida e principalmente a morte. Queridos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou o João Lima, para você que não conhece, é um prazer imenso estar aqui trazendo mais um vídeo. Hoje o tema se refere à história por trás do mistério da mumificação. É isso mesmo, as múmias. Então já não perca tempo e se junte a mim nessa aventura. Bom, primeiramente, para a gente começar a falar sobre a mumificação, primeiro é preciso falar um pouco sobre a história do Egito. Realmente. E a gente pode dizer que o povo egípcio, né, mais especificamente, surgiu durante o período neolítico, pois nessa época as pessoas já começaram a sair em locais temporários para começar a ficar e se estabelecer em locais fixos, pois naquela época começaram a se desenvolver várias técnicas, e entre elas a exploração dos metais e da agricultura, o plantio. As pessoas começaram a cultivar seus próprios alimentos e se estabelecer em regiões. Na África, naquela época, como hoje continua sendo, né, dificuldade do plantio, né, de achar locais para plantar, essas pessoas se estabeleceram nas regiões próximas ao rio Nilo, pois havia grande abundância de água corrente, né, bastante pela extensão do rio, e a fertilização do solo, pois o rio, durante seu período de cheia, 7 meses, garantia que o solo ficasse fértil. Então essa região onde o rio Nilo se estabelecia era muito propícia para o plantio. Inicialmente essa região se dividia em 2 grupos: os que viviam no Baixo Egito, no norte, e os que viviam no Alto Egito, no sul. As pessoas que viviam no Baixo Egito tinham as vantagens da riqueza do rio Nilo, além do mais, a riqueza do mar também, que dava o sustento através da pesca e agregava o comércio com as outras regiões, a Ásia, por exemplo. Já o pessoal do sul tinha a vantagem do rio, mas não tinha o oceano, e obviamente o pessoal que tinha essa proximidade com o mar acabava de certa forma tendo mais vantagens, e nem que tivesse tantas vantagens, o pessoal do sul também se sentia um pouco mais menosprezado com tudo isso. De forma resumida, Menes, que era o líder do grupo do Baixo Egito, o norte, juntou, através de um conflito, né, juntou esses 2 grupos para que virassem um só, e que o pessoal do sul não se sentisse excluído e que o pessoal do norte fizesse parte, para vir a ser o que a gente chama de o Egito, o Reino do Egito. Além disso, ele fundou a primeira dinastia, então ele, na história, ele é considerado o primeiro faraó. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Como dito anteriormente, os egípcios, eles davam muito valor a essa questão da morte, do pós-vida. Tanto que o que a gente vê mais de relíquia do que eles deixaram pra gente
foi principalmente suas grandes construções a respeito dessa questão da morte mesmo. As próprias pirâmides, as mastabas. Na crença egípcia, após a morte de uma pessoa, ela perde todas as regalias que ela teve em vida. E para que ela recupere, ela precisa passar e ser aprovada pelo tribunal de Osíris e ser julgada por outras 40 divindades. Nesse caso, é entregue a ela o livro dos mortos, onde estão descritos tudo aquilo que ela não podia ter cometido, tudo aquilo que na cabeça egípcia é considerado uma infração. Roubo, morte, relação homossexual, adultério, entre outras coisas. Por último, no ápice do julgamento, Osíris pesa o coração da pessoa em uma balança e se ele for mais leve que uma pena, essa pessoa ela está aprovada para uma espécie do pós-vida, o submundo, o depois, né? E caso a pessoa não seja aprovada, ela vai para ela tem a sua cabeça devorada por uma espécie de crocodilo e ela simplesmente deixa de existir. Como na religião egípcia acreditava-se que a alma deixava o corpo após a morte e que o corpo era fundamental para que o falecido seguisse o caminho, precisava-se de uma forma para conservar o mesmo. Então várias técnicas surgiram e eu vou trazer uma aqui para vocês. Os povos conservavam seus mortos através de embalsamento ou a mumificação, mas os dos egípcios são as mais famosas, as múmias egípcias, pela conservação extrema. O método se consistia em retirar as vísceras do cadáver, fazer um corte no abdômen, retirar todos os órgãos, o coração, a bexiga, o estômago, o esôfago, todos os órgãos mesmo. O coração era colocado num recipiente à parte, o cérebro era extraído através de um ácido colocado nas vias nasais, era mais fácil para retirar dessa forma, e ele também era conservado. Todos os órgãos também depois eram dispostos em recipientes, mas principalmente o coração em uma parte. Depois o corpo era disposto em um vasilhame com água e sal durante 70 dias para que ele pudesse se desidratar, ressecar e matar as bactérias. Após isso, ele era coberto com serragem e ervas para aromatizar todo o esquema, né? Então ele era enfaixado com linho e uma cola especial. Existem algumas teorias de que outras substâncias desenvolvidas na época eram passadas também. Após todo esse processo, o falecido, o morto, era colocado em um sarcófago que era lacrado e colocado, dependendo da situação e da época, ou em uma pirâmide, que é o caso dos faraós, mas não era todos, ou em uma mastaba, em um caso de nobreza ou sacerdote. Mas isso se varia muito, porque temos o Vale dos Reis, onde são encontrados diversos túmulos. Uma forma muito bacana de a gente entender como funciona esse processo é utilizar um experimento de mumificação de nada mais nada menos que uma maçã. Eu vou explicar para vocês como funciona e logo depois vou colocar umas fotos referentes ao experimento que inclusive foi feito pela sala. Primeiro você vai precisar de uma vasilha ou de plástico ou vidro, meio quilo de sal, um pequeno pacotinho de bicarbonato de sódio e uma maçã. Você tem que colocar a maçã
dentro da vasilha que você escolheu e cobri-la com sal. Depois adicionar o bicarbonato de sódio. Esse experimento vai ter que ficar, a maçã vai ter que ficar dentro desse sal durante aproximadamente 30 dias. Às vezes um pouquinho mais, mas o certo é 30 dias. Essa reação, a reação química entre o sal e o bicarbonato, vai impedir que bactérias se proliferem e que a maçã se deteriore, fazendo meio que uma mumificação, o próprio processo de mumificação, só que em vez de uma pessoa, isso vai ser em uma maçã. E era mais ou menos isso que acontecia, porque a maçã, no caso vocês vão ver pelas fotos, a maçã se resseca, ela não estraga e se conserva. E era o que deveria acontecer com o corpo, porque na crença a alma saía e ela precisaria de um corpo para habitar. E até que ela retornasse, o corpo precisava estar conservado. Por isso surgiu esse processo. E agora vocês vão ficar com algumas fotos referentes ao experimento. E eu espero que vocês gostem e possam compreender um pouco mais sobre isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Me fala se o Egito Antigo não é uma coisa fascinante de se estudar. É um povo muito misterioso, como muitos outros que a gente tem, mas a cultura eu principalmente adoro, eu acho extraordinária. Toda a questão da religião, da forma como eles construíam, que até hoje é um mistério. Então tem muita coisa envolvida e que pode ser contada provavelmente em outros vídeos, né? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí, crítica ou sugestão. E é isso, um forte abraço, falou!